Olá, hoje nós vamos para o capítulo 21 do segundo livro das Crônicas. E hoje a gente vai falar do reinado de Jorão. Reinado de Jorão, rei de Judá, do Reino do Sul. É importante lembrar uma coisa aqui, que é o seguinte, mais uma vez, o livro das Crônicas, ele repete praticamente o livro dos reis, fazendo uma releitura a partir do ponto de vista do cronista sobre os reinados. Se detém principalmente, especialmente nos reinos nos reis do sul, nos reis de Judá. Lembra que quando a gente estudou o livro dos reis, sempre a gente falava do reino do rei do norte, depois do rei do sul, rei do norte, rei do sul. O livro das Crônicas tem falado e mantido o seu foco sempre nos reis do Reino do Sul, de Judá. Por quê? Porque foi Judá que manteve a dinastia davídica, ou seja, Davi como rei, Salomão, e assim vêm os filhos de Salomão, filhos de Jeroboão, filhos de Josafá, todos eles diretamente na linhagem davídica, tá bom? Atenção, outra que eu quero lembrar você. Nós temos neste período que nós estamos lendo aqui hoje, um rei do sul do reino de Judá chamado Jorão, filho de Josafá, e temos também no norte um rei chamado Jorão. Nesse período nós temos o Jorão do norte e o Jorão do sul. Jorão, rei de Israel, e o Jorão, rei de Judá. O rei de Judá é chamado também de Jorão de Jerusalém, tá bom? Tá certo? Vamos lá então, nós vamos ver o reinado de Jorão, que não foi rei bom não. Começa o reinado já com muita coisa ruim e feia, não foi boa coisa não. Tá bom, vamos lá. Eu quero pedir você para que compartilhe esse vídeo, que dê um like, um joinha aí, por quê? Porque quando você dá esse like, o que acontece? Marca para você e você já vai falar, ó, já fiz esse vídeo. E também, aí ajuda você a se organizar e também me ajuda a divulgar o vídeo. Cada vez que você dá o joinha, cada vez que você dá o like, esse vídeo ele é cada vez mais divulgado. Então faça isso, tá bom? Tá certo? Outra coisa, chame mais pessoas para conhecer essa empreitada e fazer junto, né, esta aventura de ler a Bíblia inteira. Olha quanto que a gente já leu da Bíblia, você viu? Você já parou para ver o quanto que a gente já fez de leitura? Desde o primeiro livro de Gênesis? E todos os dias, hein? Todos os dias. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, nós vamos ler neste momento. O reinado de Jorão, capítulo 21. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Jorão lhe sucedeu no trono. Jorão tinha irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jaiel, Zacarias, Miguel, Azarias, Safatias, todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles tinha-os dotado consideravelmente de prata, ouro, objetos preciosos, e lhes tinha dado fortalezas em Judá, mas deu o reino a Jorão, porque era o primogênito. Uma vez consolidado na posse do reino de seu pai, Jorão fez perecer pela espada todos os seus irmãos, assim como alguns chefes de Israel. Tinha ele 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Seguiu o exemplo dos reis de Israel, como tinha feito a casa de Acabe, cuja filha desposara. Praticou o mal aos olhos do Senhor. Contudo, não quis o Senhor destruir a casa de Davi, em vista da aliança feita com Davi, e porque ele tinha prometido deixar uma lâmpada, assim como a seus descendentes. No tempo de Jorão, Edom libertou-se da dominação de Judá e constituiu um rei para si. Jorão se pôs a caminho com seus chefes e seus carros. Durante a noite, derrotou os edomitas que cercavam a ele os chefes dos carros. Contudo, os edomitas ficaram livres da dominação de Judá até o dia de hoje. Pela mesma época, Lebna,
revoltou-se igualmente porque Jorão tinha abandonado o Senhor, o Deus de seus pais. Jorão estabeleceu também lugares altos nas montanhas de Judá e assim induziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e levou Judá à perversão. Foi então que lhe trouxeram da parte do profeta Elias uma mensagem concebida nos seguintes termos: Eis o que diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porque não andaste no exemplo de teu pai, Josafá, nem no de Asa, rei de Judá, mas imitaste os reis de Israel, induziste à idolatria os habitantes de Judá e Jerusalém, como fez a casa de Acabe, e assassinaste teus irmãos, a família de teu pai, que era melhores do que tu. O Senhor há de ferir com uma grande praga teu povo, teus filhos, tuas mulheres e todos os teus bens. Quanto a ti, hás de contrair no ventre uma grave doença, enfermidade que fará sair do teu corpo as entranhas durante longos dias. O Senhor despertou contra Jorão o ânimo dos filisteus e dos árabes, vizinho dos etíopes. Eles subiram a Judá, irromperam por toda parte, pilharam todas as riquezas que estavam amontoadas no palácio real e levaram seus filhos com suas mulheres, de modo que só lhe ficou Joacás, o filho mais novo. Depois disso, o Senhor feriu-o no ventre com um mal incurável. Isso durou certo tempo, e pelo fim do 2º ano, a violência do mal fez-lhe sair as entranhas. Morreu no meio de violentas dores. Seu povo não queimou perfumes em sua honra, como tinha feito para seu pai. Sua idade era de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem ser chorado. Sepultaram-no na cidade de Davi, mas não nos sepulcros reais. Triste história deste nosso rei. Gente, triste história. Deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu só lembrar, vamos fazer uma retomada aqui. Jorão é filho de Josafá. Josafá foi um bom rei, mas só que é o seguinte, Jorão, ele se casou com a filha de Acabe. Acabe era aquele rei do norte, horrível, um rei que levou o norte para a idolatria, para os lugares altos. E o pior, nem te conto, meu filho, você sabe quem que era a mulher do Acabe? Você sabe, né? Jezabel. Essa mulherzinha, olha, era o diabo em pessoa, a Jezabel. Então, boa coisa não ia sair dali. A filha de Acabe se casa com Jorão. Por que aconteceu esse casamento? Porque era comum que houvesse casamentos políticos. Então, uma determinada ocasião, o sul se aliou ao norte e aí fizeram o casamento dos dois. Mas isso foi já o suficiente para que, de repente, a gente não tivesse um bom rei. Mas também não é só isso, não vamos botar a culpa na mulher também, não. É o Jorão que não era também boa bisca. Não era não. Porque o que acontece? Quando o Josafá morre, o Jorão, ele assume o trono. E aí a Bíblia ainda lembra que ele tinha vários irmãos. O pai deles deu para os seus irmãos riqueza, cidades, fortalezas e tal. Para o Jorão, ele deu o reinado. O Jorão, por isso que eu estou falando, não vamos colocar a culpa na mulher, não. Ele já era esperto e não tinha boa intenção. Jorão, logo que assume o trono, o que ele fala? Opa, eu tenho irmãos, esses irmãos meus são queridos, e era querido mesmo os irmãos dele. O pessoal gosta dele, de repente esses aí podem ser rei. O que ele faz? Manda matar todos os irmãos. Olha aí, gente. O rei Jorão, rei do sul, mandou matar todos os irmãos, já de medo, ameaçado que os irmãos pudessem talvez tomar o reinado. Mandou matar. Já começa esse reinado
com crime. Aí logo depois, esse Jorão, talvez influenciado pela sua mulher, que era filha de Acabe lá, começa a permitir cultos pagãos em todo Judá. Você sabe que o Reino do Sul sempre teve aversão às idolatrias e não permitia lugares altos. Inclusive o pai do Jorão tinha acabado com todos os altares nos lugares altos, com todos aqueles ídolos, com todos aqueles aserás. E o que o Jorão, filho dele, fez? Voltou tudo isso. Permitiu idolatria, permitiu altares nos lugares altos, permitiu tudo. Gente, vou falar uma coisa para você. Que coisa horrível foi esse Jorão como rei ali. O que acontece? De repente vem um profeta dizendo, opa, você está errado, você está errado. E olha que interessante. Aqui diz que veio da parte do profeta Elias. Mas eu vou te explicar daqui a pouco. Provavelmente não foi o Elias, porque nessa época o Elias já tinha morrido. Veio da parte do profeta Elias dizendo, você não faça esse tipo de coisa. Você fez isso, levou Judá para a perversão, levou Judá para a prostituição no sentido de estar se prostituindo com outros deuses pagãos, né? Você fez isso, você será ferido, então, nos seus intestinos, você será ferido no seu ventre e assim você vai morrer e tal. E olha, gente, essa veio uma profecia muito forte, muito forte. Mas tem um outro fato importante também. Edom, que aconteceu no tempo de Jorão. Edom, lá embaixo, lembra Edom? Que fica lá embaixo, para baixo do Mar Morto. Edom fica lá para baixo do Mar Morto. Edom era uma possessão ali do reino de Judá. O reino de Judá, tinha conseguido tomar Edom. Então, Edom permitia. Na época de Jorão, Edom se revoltou contra Judá e elegeu um rei para eles. Falou, nós não somos o reino de Judá, não. Vocês estão nos dominando, nós queremos ter um rei. E Edom fez um rei. Jorão empreendeu uma grande guerra contra Edom, os edomitas, venceu a guerra, mas não conseguiu voltar o domínio, a possessão, não conseguiu fazer voltar Edom como possessão dos judeus. Não. Então, olha que interessante. Primeiro, Jorão perdeu Edom, né? Porque eles falaram, nós não queremos um rei de Judá controlando a gente, nós queremos ter um rei. Então eles se desligaram do reino de Judá. Mesmo assim, Jorão empreende uma guerra contra eles, vence a guerra, só que não adiantou nada vencer essa guerra, porque essa guerra não devolveu Edom, né, e os edomitas para o domínio de Judá. Okay? E aí, gente, acontece que esse rei malquisto, as pessoas não gostavam dele, não gostavam coisa, ele é acometido de uma doença que lhe dá fortes dores e ele chega a fazer com que os seus intestinos saiam todo. E morre de acordo com a profecia que foi feita de que, ferido no ventre, seus intestinos sairiam. Muito bem, que doença é essa, gente? Hoje, quando os médicos estudam a Bíblia, quando os médicos, os cientistas estudam, eles chegam a nos dizer que, provavelmente, a doença que Jorão teve é chamada doença de Hirschsprung. Doença de Hirschsprung, que tem uma sigla que geralmente os médicos usam, DH. É o DH. O que é o DH? DH é uma doença de obstrução do intestino tão violenta, que os intestinos se rompem.
né? As fezes, elas podem obstruir o intestino e ele se rompe. Na verdade, mais ou menos, sabe, na roça a gente fala, tá com nó nas tripas, ou morreu com nó nas tripas, né? Provavelmente o Jorão morreu com um nó nas tripas, né? E ele, na verdade, né, os médicos avaliam e analisando os sintomas que a Bíblia diz que ele teve fortes dores horríveis, e os intestinos sendo rompidos, isso com certeza é a doença de Hirschsprung. Gente, vamos ver aqui algumas coisas de alguns versículos aqui. Versículo 1, vem cá comigo. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Jorão lhe sucedeu no trono. Muito bem, vamos lá. Pela mesma época, atenção, pela mesma época, o rei do norte também se chamava Jorão. Então não vamos confundir as coisas. Nós temos o Jorão, que é rei de Israel, do norte, e o Jorão, que é rei de Judá, do sul. O Jorão do sul é geralmente chamado de Jorão de Jerusalém. Então, Jorão de Jerusalém é o Jorão que a gente está falando, que é o Jorão do reino do sul, do reino de Judá. Ok? Vem aqui comigo. Versículo 2, aqui que eu queria falar para você. Jorão tinha irmãos, filhos de Josafá, Azarias, Jeriel, Zacarias, Azarias, Miguel, Safatias. Todos os filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles tinha os dotado consideravelmente de prata, ouro, objetos preciosos, e lhe tinha dado fortalezas em Judá. Mas deu o reino a Jorão, porque era primogênito. Uma vez consolidado, o que ele faz? Jorão fez perecer pela espada todos os seus irmãos. Ou seja, o Jorão não tem uma índole boa, não tem. E nós percebemos aí, já inicia o seu reinado com crimes. Inicia o seu reinado com crimes e o seu reinado todinho é marcado por controvérsias. Por exemplo, idolatrias, perversões, essas coisas. Versículo 10, aquilo que eu estava contando para vocês. Certo? Os edomitas, Jorão, no tempo de Jorão, Edom libertou-se da dominação de Judá e constituiu um rei para si. Jorão se pôs a caminho com seus chefes, seus carros durante a noite. Derrotou os edomitas, que cercavam ele, os chefes dos carros. Contudo, os edomitas ficaram livres da dominação de Judá até o dia de hoje. Ou seja, o Edom pertencia ao reino de Judá, quis um rei para si, ficou independente de Judá, e Judá faz uma guerra contra Edom, ganha a guerra, mas não consegue fazer de novo que Edom pertença a eles. Ou seja, é uma batalha de pilro, né? Ganhou, mas não ganhou. Ganhou, mas não ganhou. Né? Vamos lá. Aqui. Isso que eu queria tirar essa dúvida com vocês aqui, ó. Vamos lá, essa questão. Como a gente está estudando a Bíblia, é bom a gente estudar para saber, né? Por isso que a gente tem que saber, questão histórica, questão médica, eu falei para você. Que doença é essa que matou o Jorão? Doença de Hirschsprung, né? Então é muito importante. Olha que interessante. Já que a gente está estudando a Bíblia, foi então que lhe trouxeram da parte do profeta Elias uma mensagem concebida no seguinte termo. Aí aquela mensagem fala, a praga, quanto a ti, vai contrair no ventre uma grave doença, tal. Elias, a gente está estudando a Bíblia, gente. Na época que o rei Jorão de Jerusalém era rei, Elias já tinha morrido. Então não foi Elias que mandou essa profecia, essa mensagem. O que os estudiosos acham? Com certeza, a pessoa que fez a cópia do texto, ela deve ter confundido Elias com Eliseu. Provavelmente, esta mensagem, essa profecia, esta chamada de atenção, vem de Eliseu e não de Elias.
O nome Elias e Eliseu é muito parecido. E o que pode ter feito com que o copista, ao transcrever, né, tenha errado o nome, em vez de Eliseu, colocou Elias. Mas há uma outra versão também que diz o seguinte: mesmo que não tenha sido Elias e tenha sido Eliseu, é considerado quase que a palavra de Elias, porque Elias era o grande profeta, mesmo que ele tivesse morto, mas Eliseu, junto com os companheiros de Elias, escreveram, mandaram essa mensagem como se fosse o próprio Elias. Só lembrando a você que nessa época o Elias já havia morrido. Vem cá comigo aqui no versículo 16, olha aqui, ó. O Senhor despertou contra Jorão o ânimo dos filisteus e dos árabes vizinhos dos etíopes. Então, ó, é só para entender uma coisa aqui, você, ó. Depois que vem a profecia que veio ali de Elias, o que acontece? Acontece que ali os vizinhos ali, filisteus, e os árabes vizinhos dos etíopes. Quem são os árabes vizinhos dos etíopes? Vamos entender. Árabes vizinhos dos etíopes é uma maneira da Bíblia chamar os beduínos. Beduínos são aqueles habitantes do deserto. Então, o que acontece? Os árabes vizinhos dos etíopes são os beduínos que habitavam o deserto. Eles se juntam aos filisteus e vêm contra Judá. Ou seja, vêm contra Judá porque o rei é um rei fraco, um rei que o povo não gosta. E eles vêm, gente, e sobem a Judá, pilham todas as riquezas, levam tudo, entram no palácio real, leva filhos, mulheres, no caso só ficou Joacás, né? Levou tudo do rei Jorão, tudo, dinheiro, mulheres, filhos, ficou para trás o rei Joacás. O rei Joacás, ficou para trás o Joacás, né? Eu que era o filho mais novo. Aí, depois disso, a profecia se cumpre, ou seja, a profecia se cumpre com o rei Jorão sendo acometido de uma doença nos intestinos, uma doença que causa-lhe muita dor, fazendo com que os intestinos se rompam e ele morre. E a gente vê uma coisa muito triste. Esse rei, ele é morto e ele não é chorado. As pessoas não ligam dele ter morrido. Aliás, ele nem recebe as honrarias dos outros reis de ter junto da sua sepultura perfumes que são queimados. Pior ainda, ele é sepultado na cidade de Davi, né? Lá na cidade de Davi, como todos os reis são, mas não é num sepulcro real. É muito triste mesmo. É muito triste porque um rei que se afastou de Deus, um rei que de repente pela ganância e pelo poder mata seus irmãos, um rei que não foi feliz no seu reinado, não tem aí a alegria de ser amado pelo seu povo. Mas o pior não é isso. O pior é ter se afastado de Deus. Se nos afastamos dele, com certeza os caminhos que a gente toma são caminhos de morte e de dor. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleo de tribiuda, radix Davidi. Aleluia.